Olá pessoal do Newby, estamos aqui para a 10ª aula. Já fomos longe no curso, né? E isso também indica que nós estamos chegando ao final do curso de Small Basic. Essa não é a última aula ainda, mas estamos bem próximo de acabar. E com isso eu convido para quem acessar o vídeo na época que ele for postado, aí no nosso blog, o newbyvideoaulas.blogspot.com, e votar na possível próxima aula nossa. E também, para ajudar a gente a continuar com esse trabalho, clicar nos anúncios, conhecer nossos patrocinadores para ajudar a gente a continuar fazendo as aulas. Ok? Então vamos para a aula de hoje. Nós vamos continuar falando sobre os controles, né? E vou te explicar também como funciona a questão de reconhecer múltiplos botões. A gente trabalhou com o evento clique do botão na outra aula, mas nós não vimos ainda como identificar o botão. O que eu vou ensinar aqui hoje não está na apostila. Eu tive que aprender literalmente na unha. Então eu vou mostrar a aula hoje fazendo um programinha simples, mas com um código relativamente grande pelo que ele faz. Vamos começar primeiro montando a nossa janela. Ok? Vamos lá, graphic window .widget. Nosso widget vai ser igual a 300. Graphic window .height vai ser igual a 200. Temos um tamanho aqui que fica pelo menos fácil de ver aqui nosso zoom aqui na janela, mas se você quiser criar o tamanho pode ficar à vontade. Graphic window.show e eu vou criar uma sub, mas nós não vamos usá-la nessa aula, só para vocês ficarem por dentro de como funciona uma das outras funções da sub. Criar a janela, vou fechar essa sub aqui só para mostrar. Quando a gente começa a escrever um código grande, é muito separar em subs, porque eu posso precisar depois puxar no código a mesma sequência de comandos. Viu? No início da janela, essa sub não vai rodar automática, ela vai rodar porque o programa chamou e eu posso depois criar um botão, alguma coisa para chamar ela. Não vamos usar essa janela, mas é só para vocês se acostumarem a fazer a organização da sub. Nós vamos usar a sub sim, mas não essa aqui exatamente. O que eu estou fazendo aqui agora é criando uma variável. Só que essa variável ela vai criar um controle para a gente. Controls.textbox. Cadê? add textbox. Escrevi aqui errado, mas tudo bem. Bote 10,70, que vai ser as coordenadas, né? As laterais, o comprimento, a largura e o comprimento, no caso. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte: eu estou chamando. Outra aula nós usamos o controle de botão. Essa aqui é uma caixa de texto, mas nós usamos o controle de botão chamando direto. Agora eu criei uma variável que vai ter o mesmo valor da caixa de botão. O motivo disso é porque eu vou precisar posteriormente, dentro de todos os controles, identificar o valor exato desse controle aqui, o nome exato. E para isso eu preciso da variável para ela poder capturar isso. Fator 2, eu vou entrar depois em detalhe de novo, com mais calma, porque nós estamos usando variáveis em vez de digitar diretamente o controle. Controls, agora set size, que é esse comando aqui. E o que ele faz? Esse controle ele vai puxar para mim o tamanho da... Puxar não, ele vai modificar o tamanho do controle que eu quero mexer. Aliás, aqui não era nem fator 2, deixa eu apagar isso aqui. Aqui eu vou mexer no fator 1 ainda. Fator 1 40,40. O tamanho dele de 40 por 40. O que eu fiz aqui foi o seguinte: pela variável eu identifiquei qual caixa de texto que eu criei, que vai ter mais duas aqui que nós vamos criar, mas eu identifiquei para ele que é essa caixa de texto aqui que eu quero, através da variável, e com isso ele modificou o nome, entendeu? É muito bom você etiquetar todos os controles que você for usar, principalmente se o projeto for grande. Fator 2
vai ser a outra variável que nós vamos criar. Na verdade, vamos fazer mais fácil. É só copiar isso aqui, Ctrl C, e colar na linha de baixo. Altera o fator 1 para 2 aqui, para 2 aqui, entenderam? E vamos alterar também as coordenadas aqui. Aqui vai ser 100. E o tamanho vai ser 40 por 40 também. E agora, por último, a última caixa de texto nossa. Note que eu estou desenhando a janela sem abrir a janela ainda. Na programação, muitas vezes vocês vão lidar com isso, né? A gente vai ter que fazer um pouco às cegas. The text box. Nesse caso aqui, vamos botar 170 por 170. Opa. E embaixo, para adiantar, copiar o código aqui. Mesma coisa, só que alterando a variável 40 por 40. Ok, criamos as caixas de texto. Vocês já vão ver já que nós estamos fazendo. Graphic Window .font size. Eu vou mexer agora na fonte dos próximos itens que eu vou utilizar. Igual, bote uma fonte 20. E vamos inserir um texto. Graphic Window .brown. Não se preocupe por enquanto se estiver um pouco perdido, porque eu só estou adiantando o código aqui porque o código é um pouquinho grande. Eu já vou explicar para vocês parte por parte aqui. 70 por 100, vírgula, bote aí igual. Fecha colchetes. Agora vamos adicionar mais um botão. Esse botão vai se chamar mais, igual. Agora sim, um botão, na verdade, né? A variável mais controls ponto add button. O texto dele vai ser mais 70 por 70, vai ser a posição desse botão. Eu também quero um botão de limpeza. Já vou te mostrar o design para você entender o que nós estamos fazendo. Controls.add button. Limpar 200 por 150. Terminamos essa parte da sub. Essa sub aqui no caso está gerando para a gente uma janela. Deixa eu detalhar um pouco mais o que nós fizemos aqui, que foi um pouco rápido. Aqui foi o seguinte: montamos a estrutura da janela de texto com o tamanho que já conhecemos e chamamos ela. Isso aqui, beleza, já vimos. Chamei uma sub que tem a função de criar os componentes dos controles da janela, e em vez de criar diretamente, eu criei variáveis para poder chamar esse controle, porque na verdade eu quero que a variável tenha um valor do controle para poder modificar o controle ou utilizar ele posteriormente. Então o fator 1 vai ter o mesmo valor, né, do primeira caixa de texto que criarmos, que o programa atribui um nome que é oculto a gente, então esse nome passa a ser da variável fator 1. Entendeu? Eu criei um controle, é igualzinho criar o controle de botão, só que aqui nós vamos usar o text box e a posição dele, o x e o y. Depois puxamos a função setSize, que fica dentro de controls, e através da variável identificamos a caixa de texto que queremos modificar e alteramos o tamanho dela, porque se eu deixasse puro, depois eu posso até mostrar, você pode tentar isso. Se eu deixar puro, a caixa de texto ela vem compridinha, vem atrapalhada, não é o que a gente quer aqui. Eu já vou te mostrar já como é que ficou o desenho. Fiz a mesma coisa com a variável chamada fator 2 e é igual. Ok? Depois eu modifiquei o tamanho padrão da fonte antes mesmo de utilizá-la. E desenhei um texto, o drawbound texto de Graphic Window. Ele escreve um texto que tem um valor que está aqui nessa última linha. Aqui também está as coordenadas e tamanho. Ok? O último item aqui é o tamanho, aqui são as coordenadas, tal x e y. Criei o botão que é o mesmo procedimento de texto. A diferença é que eu digitei
a gente cria um nome, né, um texto que é exibido, o mais, e um botão chamado limpar. Todos utilizando a mesma ciência como já demos na aula passada. Sem segredo nenhum, vou rodar o projeto para vocês verem graficamente o que eu fiz aqui. Vamos lá, aperta F5. Tá vendo? Eu criei uma espécie de calculadora de um botão só. Se bem que eu errei uma coordenada aqui, já vamos corrigir. A coordenada do igual ficou errada. Vocês viram que esse montaréu de código foi para fazer só o desenho. Ainda está sem a função, ainda tem que corrigir o negócio aqui. Criamos uma espécie de calculadora de somar. Vejamos aqui o igual e que ficou errado. Porque está 170 por 170. Vamos... Ah, tá. 170, não, 70. Tem que estar igual aqui. Ok. Deixa eu corrigir a posição aqui. Um pequeno erro de digitação. Ok, agora sim. Todo mundo alinhado no Y70. Agora nós vamos inserir as funções. Só que nós temos um problema. Deixa eu rodar de novo o projeto para vocês verem qual é o problema. Nós temos aqui 3 caixas de texto e 2 botões. Na outra aula a gente usou o evento do clique do botão para poder executar a ação. Só que nós temos botões com diferenças de função. Como é que eu vou fazer agora para identificar eles? Nós já fizemos, né, a variável. Então eu vou mostrar para vocês como agora utilizar essas variáveis para a gente poder diferenciar a ação do programa de acordo com o clique, né? A ação do clique de acordo com o botão que você usou. Primeiro nós temos que chamar uma sub para isso. Então vamos ir lá no evento do botão controls.buttonClicked. Tanto tem o button click como também tem o text typed, que é parecido com o button clicked, só que é feito para o texto. A gente não vai usar hoje, mas você pode criar um evento para quando o texto for digitado. É bem bacana também. Estou mostrando para vocês verem que tem vários eventos aqui relacionados a essa ação. Igual a click, parecido com o que fizemos na última aula. Opa. Sub clicker, tá? Sub tem que ter esse nome, que nós já identificamos lá em cima. E vamos identificar qual foi o botão que foi clicado. Eu vou criar uma variável aqui e vou chamá-la de último clique. E ele vai ser igual a controls. Deixa eu dar um espaço aqui. Controls.getText box text. Oh, perdão. Eu estou com a mente em outro lugar. Controls.last clicked button. Já estava indo lá na frente. Aqui eu estou indicando que essa variável vai ter o valor do último botão clicado. Então eu vou saber qual foi o último botão. Deixa eu fechar essa sub. Ok, achei o valor do botão. Agora eu tenho que inserir as funções. Só que para fazer a função eu vou precisar gerar a soma. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro achar o total, já que nós estamos trabalhando com a calculadora, dos textos digitados. O total vai ser igual ao valor do fator 1 mais fator 2. Então vamos capturar esse valor. Controls.getTextBoxText, que era o que eu estava falhando lá atrás. Fator 1 mais controls get textBoxText fator 2. Aqui, deixa eu voltar um pouco. Aqui o que nós fizemos? Eu ainda dentro dos controles capturei o texto digitado. Essa variável vai ser igual à soma dos números que estão dentro do controle de texto especificado entre colchetes aqui. Eu usei objeto controls e com o comando, né, com o controle getTextBoxText, né, que é a função para poder capturar o texto. E fiz a mesma coisa aqui para fator 2, alterando apenas a variável. Por isso que nós separamos tudo em variáveis no começo do código. O último clique puxou a função lastClickButton, que é de controls também. E tem a função exatamente dessa de capturar o último clique. Vamos ver que o tempo está correndo. If último clique
for igual ao mais, ou seja, se eu descobrir que esse último botão tem o mesmo valor de mais, que é aquela variável que capturou o botão de mais, controls, ponto, agora sim, set button text box text igual ao total. Se não, else control ponto set box text igual a igual. Já vou explicar o que nós estamos fazendo, é que eu realmente estou correndo por causa do tempo da gravação. E são muitos controles, né? No único, para você ver que fazer uma coisinha simples acaba puxando muitos códigos. Imagine se fôssemos aperfeiçoar essa calculadora nossa. Deixa eu copiar e colar para ficar mais fácil aqui. No caso aqui seria fator 1, fator 2 igual. Que senão, no caso, seria o botão de... Deixa eu dar um end if aqui. Se quiser pausar para copiar, esse senão seria o botão de limpar. Então, recapitulando aqui. Se o último clique tiver o mesmo valor do botão mais, ele vai mudar o texto da caixa igual. Opa, o mouse voou aqui. Igual para o total. Total é igual à soma dos dois fatores. Ctrl. Senão, obviamente, ele será o outro botão. Como só temos dois, eu não preciso pedir de novo para identificar, mas poderia se quisesse. Senão, obviamente, ele vai ser o botão limpar, então o botão clicado vai querer que limpe a todas as caixas de texto. Fim do if e fim da sub. Beleza? Show. Rodar o projeto. Vamos testar o nosso controle aqui. 1 mais 1 igual a 2. Se eu mandar limpar, limpou. 7 com 8, 15. Limpou. Ok, eu sei que foi um código um pouco grande. É complicado em aula de internet eu vou explicar mastigadamente tudo isso. Mas chegou aquela horazinha que já não tem como ficar dando tudo mastigadinho. Tem que realmente começar a pegar um pouco mais pesado com o código. E como disse, isso também indica que o curso está chegando ao fim. Não é hoje a última aula, tá? Mas está faltando muito pouco para a gente ver. Hoje nós vimos um pouco mais de controles e trabalhamos de forma um pouco mais complexas com ele. Então, peguem esse código e tentem aperfeiçoar ele. Fica a tarefa aí para vocês fazerem aí onde vocês estão, em casa, no trabalho, não sei. Tente, por exemplo, colocar um botão de dividir, de multiplicar, mexer um pouco no texto. Se tiver dificuldade, manda um e-mail para mim. É só entrar no site e mastiga esse código. Foi muito código aqui, mas acredito que sim, com um pouco de esforço vocês conseguem acostumar com eles. Às vezes quando a gente quebra um pouco a cabeça, com raiva, quer jogar o computador do outro lado da rua, mas tranquilo. A questão agora é ir aperfeiçoando. Então, esse foi o fim da aula de hoje. E continuo pedindo para vocês puderem ajudar, gastar alguns segundos do seu tempo entrando no nosso blog, vendo um pouco do material. Eu vou deixar este código aqui no blog, na postagem do blog. E se você puder dar uma visitinha aos nossos patrocinadores aqui para ajudar a gente a continuar mantendo o ritmo de aula aqui, motivar um pouco a gente, eu agradeço. Também participe da nossa enquete aqui, ok? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para todos.